Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, falando sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, ele disse que esse evento, que foi certamente o evento mais aguardado da igreja ao longo das eras, e até hoje é aguardado, não a primeira vinda, mas a segunda vinda, o apóstolo Paulo chamou esse momento solene de a plenitude do tempo. Era o tempo mais importante, o tempo mais propício e oportuno para o cumprimento dessa profecia. Deus, eu digo, no seu calendário profético, onde absolutamente nada se cumpre fora dos propósitos dele, já havia predeterminado o momento exato no qual o seu Filho viria a esse mundo cumprir as profecias que diziam que ele viria, encarnaria em uma mulher e salvaria a humanidade. E o apóstolo Paulo chamou esse momento de plenitude do tempo. Eu gostaria nesse momento de iniciar o estudo fazendo a leitura para vocês de uma narrativa que é uma das narrativas que mais impressionou a minha vida de tudo aquilo que eu já li, falando sobre o primeiro advento de Jesus Cristo. Eu não coloquei o texto como os outros, nós vamos compartilhar com vocês ali nos slides, porque eu quero que vocês meditem nas palavras desses... É um parágrafo e meio praticamente. Prestem muita atenção. O texto se encontra no livro Grande Conflito, na página 314. E a descrição dada é exatamente do momento em que aquela criança estava sendo gerada por Maria. Vocês sabem todas as circunstâncias. E a serva do Senhor, inspirada por Deus, dá para sua igreja um panorama do que acontecia nesse momento. Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber a Jesus. Ela disse que no momento em que Maria estava gerando ao nosso Salvador, um anjo veio do céu. E ele começou a sobrevoar a cidade de Jerusalém para encontrar quais eram as pessoas que estavam esperando o advento do Messias. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectativa. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo para por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas mesmo ali, a idêntica indiferença. Então o anjo do Senhor começa agora a sobrevoar a cidade de Jerusalém e ele logicamente para no local onde a expectativa do primeiro advento de Jesus deveria ser a mais visível, na igreja. E o anjo do Senhor começa agora a observar no meio daquela multidão de adoradores e ninguém estava esperando o advento de Jesus. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo ou fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. O fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. E agora preste muita atenção como ela encerra essa passagem. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado. E nenhum preparativo para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial, prestes a voltar para o céu com essa desonrosa notícia.
Imagine que cena assustadora e quase inacreditável. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um povo que durante 4.000 anos esperava o advento de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui de uma igreja que durante 4.000 anos, desde que a promessa foi feita pela primeira vez no Jardim do Éden, quando Deus chegou para Adão e Eva e disse que ele suscitaria da semente da mulher uma descendência que feriria a cabeça da serpente, embora a serpente lhe ferisse o calcanhar. Essa foi a primeira vez em que Deus estava fazendo a promessa da vinda de Jesus. E desde esse momento, até que Jesus encarnou aqui na terra, 4.000 anos se passaram. E se vocês examinam o Antigo Testamento, os estudiosos dizem que existem mais de 300 profecias falando da primeira vinda de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, não precisam abrir a Bíblia, mas no livro de Números, capítulo 24, verso 17, a Bíblia diz que uma estrela apareceria no céu anunciando quando o Filho de Deus estivesse nascendo aqui na terra. E vocês sabem que isso aconteceu. Agora, o interessante foi que homens filósofos, homens pagãos que vieram de uma cidade que não havia ali presença da igreja de Deus, eles entenderam que o cumprimento dessa profecia estava presente na geração deles e a própria igreja de Deus não conseguiu compreender que o tempo havia chegado. O livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz a cidade onde Jesus Cristo nasceria. O livro de Daniel, capítulo 9, verso 25 até o 24, diz quando ele seria batizado, quando ele morreria e quando a porta da graça se fecharia para o povo judeu. E o livro de Levíticos, capítulo 23, pasmem, chega a dizer o mês que Cristo morreria, o dia da semana que ele morreria, o dia do mês que ele morreria e até a hora em que ele seria crucificado. Ou seja, eram tantas evidências que é quase inacreditável como pode um povo que durante todo o dia estava lá cultuando, abrindo a Bíblia, indo no templo, supostamente adorando a Deus e esperando, teoricamente, a vinda de Jesus. E quando Jesus veio, eles não perceberam. Mesmo com todas essas evidências, nós encontramos essa declaração que para mim é quase incompreensível do apóstolo que nós conhecemos como discípulo do amor, que é o apóstolo João. No livro de João, capítulo 1, versículo 11, abra lá a tua Bíblia, e você conhece bem essa passagem. João, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo do Senhor diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam, em outras palavras, não o esperavam. Não estavam aguardando a vinda de Jesus Cristo. Como podem essas palavras serem tão reais como nós conhecemos? Isso deveria ser objeto de estudo profundo de cada um de nós como igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para que isso acontecesse, algo deve ter ocorrido no meio daquele povo. E a pergunta é a seguinte: o que aconteceu que fez com que quase toda uma nação fosse cegada a ponto de que aquele que eles mais esperavam foi o mais odiado entre todos os profetas que Deus enviou para advertir aquela nação? O que será que aconteceu? O primeiro texto que eu gostaria de projetar para vocês aqui nessa manhã se encontra no livro Desejado de Todas as Nações, na página 115, e aqui nós vamos começar a entender um pouco do porquê quase uma nação inteira não estava atenta quando se cumpriu a primeira vinda de Jesus Cristo. Muita atenção. Quando foi dada a palavra escrita, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. Muita atenção. O texto está dizendo que se há alguém que é um profundo estudioso das profecias, esse alguém se chama Satanás. Isso é tão verdade, isso é tão verdadeiro, que se bem é certo que uma geração quase que toda de adoradores
não estava atenta para o cumprimento da profecia da vinda de Jesus, Satanás estava no encalço de Jesus Cristo, porque ele sabia que era o Filho de Deus que estava nascendo de Maria. E ele possuiu, ele entrou no corpo de um homem chamado Herodes, para fazer com que Herodes perseguisse a Jesus Cristo. E essa é a maior prova de que ele estava estudando as profecias e aplicando as profecias no seu tempo correto. E ele trabalhou profundamente para que a igreja não entendesse isso. O texto segue. De geração a geração, operou com o intuito de cegar o povo de Deus para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Então, se nós pudéssemos responder essa pergunta, por que quase que uma geração inteira de professos cristãos, de judeus, rejeitou a Jesus na sua primeira vinda? Se nós pudéssemos encontrar ao menos uma resposta para isso nessa passagem, é porque Satanás cegou aquele povo para o entendimento do que, irmãos? Das profecias. Satanás cegou aquele povo para o entendimento das profecias. E será que essa seria também a estratégia dele para o tempo que nós estamos vivendo? O que vocês acham? Ele teve êxito com o que ele fez lá com o povo judeu ou não? Lógico, ele não precisa mudar as estratégias. Eu sempre digo que as estratégias de Satanás, elas são sempre as mesmas. A única coisa que ele faz é sofisticar cada uma delas, adaptando as suas estratégias a cada geração. Por exemplo, talvez naquele tempo ele ocupasse o povo judeu com futilidades que haviam naquela época. Hoje as futilidades que existem no nosso tempo poderiam se chamar televisão, entretenimentos. Não que a televisão seja mal, mas é que existem tanto lixo na televisão que nós acabamos perdendo demasiado tempo que deveria ser gasto com o estudo profundo das profecias. Nós estamos tão acostumados, por exemplo, a ver filmes de Hollywood que estimulam demasiadamente a nossa vida, que nós não conseguimos parar para fazer uma leitura que no primeiro momento é a monótona das Escrituras. A nossa mente hoje ela é tão acostumada a receber as informações já prontas que nós não permitimos com que a nossa mente viaje nos assuntos que Deus gostaria que nós viajássemos na palavra de Deus. Sabia que no livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor diz que seria bom que nós meditássemos 1 hora por dia na vida de Jesus? E que deixássemos que a nossa mente voltasse até aquele tempo e vislumbrasse cada uma daquelas cenas, especialmente as cenas finais do seu ministério, ela diz assim. Então nós ocupamos essa hora diária, talvez assistindo um jogo de futebol, assistindo uma novela, e nós estamos mal acostumados, estamos num emaranhado de atividades que o inimigo criou para nos impedir de gastarmos tempo estudando as Escrituras. E não pensem que naquele tempo foi diferente. Ou quando estudavam doutrinas e ensinamentos humanos, livros e coisas que não prestam absolutamente nada para o crescimento espiritual. Meus irmãos, nós podemos estar tão seguros de que essa estratégia de Satanás se repetiria contra a igreja do Senhor nos últimos tempos, que Satanás... E quando eu falo em Satanás, não se assustem muito, tá? É que o nome Satanás hoje, ele, para algumas pessoas, ele tem uma conotação muito pejorativa, negativa, e de fato é negativa, mas Satanás, o nome Satanás significa simplesmente adversário, porque ele é o adversário da igreja. Então nós temos que entender que ele é o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para nos impedir de entrar no céu. E principalmente quando nós falamos da igreja do Senhor. Vocês sabem, o que diz lá Apocalipse capítulo 12, versículo 12? De que o dragão irou-se contra quem? Contra a mulher. E quem é a mulher? E quem é o dragão? Entende? Então a grande preocupação dele está contra a igreja do Senhor nesse tempo. E principalmente com um povo que a Bíblia chama de o remanescente da sua descendência. Então ele, sabendo que as profecias são tão importantes para a igreja de Deus hoje, ele tentou desesperadamente matar Daniel e João, que são os dois grandes profetas de Deus para a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Como que Satanás tentou matar Daniel? Vocês se lembram? Até as crianças conhecem essa história. Ele tentou fazer com que Daniel fosse morto na cova de quem?
dos leões. Então ele sabia que Deus ia usar o profeta Daniel para instruir a igreja de Deus nos últimos dias. O que ele fez? Eu vou ter que acabar com a vida desse jovem. Eu vou ter que matar esse cara antes que ele se torne uma arma poderosa para instruir a igreja de Deus. Não bastasse isso, chegou o tempo de João. Vocês sabem que o livro de Daniel e Apocalipse são os 2 livros mais importantes para a igreja do Senhor hoje. E como ele sabia que João seria usado por Deus para uma obra especial, sabe o que ele fez com João? Ele entrou dentro do corpo do imperador Domiciano, que era o imperador do Império Romano na época de João. E ele instigou Domiciano a pegar João e enfiar João dentro de uma caldeira com óleo fervendo. Ele queria matar João de todo jeito. Era o último profeta, era o último apóstolo do Senhor que ainda estava vivo. E ele queria acabar com a vida de João, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida de João. E aí o imperador foi e colocou João dentro da caldeira fervendo, meus queridos. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. O mesmo Deus Todo-Poderoso que livrou Daniel na cova dos leões, livrou também João dentro daquela caldeira fervendo. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus tinha um plano especial na vida desses homens em escrever livros que iriam instruir a sua igreja no momento mais importante da história desse mundo. E quando Satanás pensava que ele tinha vencido João, porque embora ele não tivesse conseguido matar o discípulo do Senhor, sabe o que ele fez? Eu vou fazer o seguinte então, eu vou exilar esse velho caquético lá na ilha de Pátimos e ele não vai poder mais influenciar nenhuma pessoa. Mal sabia Satanás que lá naquela ilha sozinho, João ia escrever o livro mais poderoso de todos os tempos e que ia influenciar não apenas as pessoas do tempo dele, mas a igreja de Deus de todas as eras da história da humanidade. Naquela ilha sozinho. E é por isso que o livro de Apocalipse começa com aquelas palavras impressionantes. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação mais poderosa do caráter do nosso Senhor Jesus. Não é revelação de besta, de chifre, tudo isso está lá também. Mas o objetivo das profecias é revelar para a sua igreja, com profundidade, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro Grande Conflito, páginas 341 até a 342, vai ampliar um pouquinho disso que eu acabei de dizer para vocês. Muita atenção novamente nesse texto, queridos. Olha que coisa bela e preocupante. Foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Viu ele, João, a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra, sejam os molhos para o celeiro celeste ou os feixes para a destruição, para os fogos da destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados, especialmente para a última. E quem é a última igreja? Quando nós falamos da igreja adventista, nós não cremos que a igreja adventista é a única que salva. Nós acreditamos que a salvação está presente em todas as igrejas, afinal de contas, nós somos salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja adventista tem uma diferença em relação a todas as outras igrejas, porque essa igreja foi levantada por Deus com uma mensagem diferente de todas as outras igrejas que existem no planeta Terra. Essa igreja Deus levantou para dar uma mensagem especial ao mundo. E é por isso que eu perguntei ontem para vocês qual é a mensagem mais importante que nós como igreja temos para dar ao mundo hoje. E de verdade que me entristece, irmãos. Eu estava orando ontem à noite e hoje também pela manhã quando eu acordei. Meu coração se entristece muito quando eu olho para a nossa igreja. Eu sempre faço essas perguntas por onde eu tenho ido pregar. E nós não conhecemos mais a nossa mensagem. Tristemente, nós não temos mais entendido qual é a nossa missão e a nossa relevância no tempo que nós estamos vivendo, quando tantas coisas importantes estão acontecendo no mundo. O texto segue. Assuntos de vasta importância foram desvendados especialmente para a última igreja.
a fim de que os que volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que diante deles estariam. Ninguém necessita estar em trevas no que respeita àquilo que está para vir ou acontecer no planeta Terra. Termina a passagem. Por que, pois, olha a pergunta agora, se ninguém precisa estar em trevas para as coisas que estão por acontecer, olha a pergunta, por que esta dilatada, esta grande ignorância com respeito a uma parte importante das Sagradas Escrituras? Por que esta relutância geral em pesquisar-lhe os seus ensinos? Agora veja, olha a resposta. É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. Amém? Você quer ser abençoado por Deus? Diz amém, então. Amém. Se você quer ser abençoado por Deus, então nós precisamos estudar as profecias. Porque o livro de Apocalipse tem uma bênção especial para aqueles que leem, ouvem e praticam os ensinamentos desse livro. Lembra do que eu falei ontem para vocês? Como nós estamos hoje aqui no maior número, eu quero repetir para que isso fique gravado em todos. Nós muitas vezes vamos à igreja buscando uma experiência sentimental. Nós temos muitas vezes ido à igreja para buscar um relacionamento subjetivo e existencialista com Deus, esperando que eu me arrepie em algum momento do culto, esperando que lágrimas caiam dos meus olhos em algum momento do culto. Nós temos sido muito acostumados com sentimentalismo, emocionalismo no tempo que nós estamos vivendo, mas a Bíblia diz em João capítulo 17, Pai, é uma oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para que haja santidade na igreja, para que haja mudança no caráter da igreja, para que haja preparação para a vinda de Jesus, é necessário que haja estudo da palavra de Deus. Do contrário, não há santificação, não há regeneração, não há novo nascimento, não há, irmãos. E eu digo isso com segurança para vocês. E fica um conselho, Eu não sei, à tarde vocês têm aqui a programação do Quebrando o Silêncio, mas ainda vão ter mais um pedaço do sábado depois. Um desafio eu quero fazer para você. Leia o capítulo 27 do livro Grande Conflito. Capítulo 27 do livro Grande Conflito. O que esse capítulo fala? Sobre os verdadeiros e os falsos reavivamentos na igreja nos últimos dias. Então você vai entender. Porque hoje se fala muito sobre isso, sobre estar avivado, sobre reavivamento, sobre voltar ao primeiro amor, mas nós temos que entender como isso acontecerá. Então estude lá esse capítulo que é extremamente importante. E eu trouxe aqui uma frase que eu acho que ela está muito enquadrada no que nós estamos tentando passar aqui para vocês. Essa frase se encontra num livro muito famoso chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. Eu não sei, alguém já leu esse livro aqui? Alguns já fizeram a leitura. Esse é um livro muito utilizado por empreendedores. É um chinês, filósofo e general, e ele escreveu uma série de conselhos para o seu exército. Conselhos muito importantes. E são tão importantes que os empreendedores têm lido esses conselhos e buscado aplicar nas suas empresas e pessoas também no seu dia a dia. E tem uma frase nesse livro que ela é muito importante e se enquadra no que nós estamos estudando aqui. Olha só o que diz essa frase, irmãos, que fenomenal. Preste atenção. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a você mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá uma derrota. Mas se você não conhece nem você mesmo e nem o teu inimigo, perderá quantas batalhas? Todas as batalhas. Então é uma questão de escolha. Estudar o livro de Apocalipse
significa entender a identidade da igreja, a missão da igreja, como se preparar para a vinda de Jesus e mais, como entender quais são as armadilhas de Satanás usadas contra a igreja do Senhor. Imagine você ir para uma guerra sabendo tudo que o inimigo vai fazer contra você. É bom ou não é bom? É maravilhoso. Maravilhoso. Isso aconteceu na história do povo de Deus. Vocês se lembram da história de Eliseu? Lembra da história de Eliseu? Quando o exército de Samaria estava tramando várias estratégias para entrar no meio de Israel e destruir o povo do Senhor, aí tinha um profeta no meio do povo de Deus que dizia tudo o que eles tinham tramado secretamente, e eles pensavam que havia inclusive algum cagueta, alguém que ficava lá contando as coisas que eles tramavam, e não tinha nada de cagueta não, tinha o Espírito Santo de Deus que mostrava todas as coisas para a sua igreja, para que eles pudessem estar protegidos contra as armadilhas de Satanás. Então, saber quais são os enganos do inimigo e como me preparar para o tempo do fim significa só uma coisa: vitória pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Amém. É isso que significa. E aonde encontra isso? No estudo das profecias. Agora eu quero responder para vocês então. Que mensagem é essa? Qual é a mensagem mais importante que Deus deu para a nossa igreja hoje? Para a última igreja? Alguém aqui tem ideia? Irmão Maicon respondeu aqui na frente. A mensagem mais importante que Deus deu para a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Abra lá a tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, verso 6 até o 12. Essa é a mensagem mais solene para a igreja no tempo que nós estamos vivendo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a sua marca. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quantas mensagens são? 3 mensagens. Essas mensagens são as mensagens mais importantes da igreja hoje. Ensinar o povo a temer a Deus, ensinar ao povo o juízo de Deus, ensinar ao povo o que significa a verdadeira adoração a Deus, ensinar ao povo quem é a Babilônia, o que é o vinho de Babilônia, quem é a besta, o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta, como se livrar do culto à besta e mais, que é o maior desafio na mensagem de hoje. A mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem mais importante que está aí, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ela ameaça a todos os adoradores da besta, da sua marca e da sua imagem com a ira de Deus. E falar em ira de Deus hoje não é nada politicamente correto. Nada politicamente correto. E é por isso que nós não estamos sendo perseguidos. Por quê? Porque infelizmente nós temos tentado adaptar a nossa pregação para satisfazer os ouvidos dessa geração, que é uma geração depravada, prostituta, imoral e que não sente necessidade de salvação em Jesus Cristo. E é por isso que a mensagem é dura. Por quê? Porque essa mensagem é o desespero final de um Deus
que está vendo que essa geração está caminhando rumo ao precipício. E no primeiro convite que ele fez, as pessoas não aceitaram, que é a mensagem do primeiro anjo. E no segundo convite que ele fez, ele viu que as pessoas não aceitaram. E no terceiro convite que ele faz, vem agora a atitude daquele pai que está vendo que o seu filho está se perdendo, e ele diz: filho, se você seguir nesse caminho, eu não vou permitir mais que você entre em casa. Ele parte para a ameaça. E é exatamente o que está no conteúdo da mensagem do terceiro anjo. Algumas pessoas dizem assim: mas irmão, como é ira de Deus? Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E acaso não é uma atitude de amor de Deus advertir o seu povo de que a ira virá antes que ela aconteça? É ou não é uma atitude de amor do Senhor? Lógico que é. O pai que ama o filho de verdade, ele repreende, ele adverte. E assim, irmãos, mensagem escolhida, segunda mensagem escolhida, volume 2, capítulo 12, preste muita atenção nessa passagem, porque daí a pergunta agora seria: essas 3 mensagens, qual é a importância delas? Nós já sabemos que é importantíssimo para o tempo que nós estamos vivendo, mas como entendê-las hoje? Qual é a ordem delas? Qual é a importância, o grau de importância de cada uma delas? Prestem muita atenção nesse texto aqui. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E estamos agora sob a proclamação de qual? Da terceira. Mas todas as 3 devem ainda ser proclamadas. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem até a mensagem do terceiro anjo. Olha só o que ela está dizendo aqui. Qual é das 3 mensagens a mais importante para o tempo que nós vivemos? Das 3 mensagens, qual é a mais importante? A terceira mensagem. E o que diz a terceira mensagem? Vocês se lembram aí? Se alguém adora a... Você sabe quem é a besta? E a sua imagem. Você sabe o que é a imagem da besta? Você sabia que há mais ou menos de um mês atrás, nos Estados Unidos da América, o primeiro passo para a consolidação da imagem da besta e da marca da besta foi dado? Você sabe disso? Você tem ideia do que está acontecendo no mundo e do que significa esse movimento ecumênico que a cada dia se torna mais forte? E que, curiosamente, tem muito adventista que não entende a gravidade disso e que está sendo embalado juntamente com esse movimento ecumênico. Ela diz então que nós devemos compreender que nos encontramos agora no tempo da mensagem do terceiro anjo e a nossa missão é mostrar ao povo a ordem, a aplicação das profecias que nos trazem até a mensagem do terceiro anjo. Sabemos fazer isso? E o último texto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 43. Enquanto o mundo protestante, quem são os protestantes? O protestantismo hoje já não protesta mais, que é até difícil nós usarmos a palavra protestante hoje. As pessoas, sabem, isso é verdade, irmãos, talvez entre os adventistas não tanto, mas infelizmente os nossos irmãos evangélicos, eles já vivem um movimento gospel, que é como são conhecidos a maioria hoje desse mercado evangélico que se criou na geração que nós vivemos, que se resume em música, não que a música seja ruim, absolutamente. A música tem uma parte importantíssima no culto, mas ela jamais deveria substituir o estudo da palavra, a oração, por exemplo. E então, eles já estão tão acostumados nesse clima sentimental que quando se fala de de protestantes, parece que na cabeça deles são apenas os luteranos, os calvinistas, aqueles protestantes mais tradicionais, que também já estão se unindo no movimento ecumênico, mas não são. Então ela começa o texto aqui dizendo: enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões com Roma,
Despertemos para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances a contenda entre nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade o quê? Verdade o quê? Presente para este tempo. Para este tempo. Lembra do que nós vimos ontem? Qual era a verdade presente do tempo de Noé? A mensagem mais importante do tempo de Noé era o dilúvio. Ai de Noé se ele não pregasse sobre o dilúvio. Deus ia requerer cada alma que se perdesse das mãos dele, se ele não fosse verdadeiro com aquelas almas. É lógico que eu vejo Noé pregando com amor, com zelo, com estratégias. Eu não vejo Noé aqui como um fanático louco, sem se importar com os sentimentos das pessoas. Mas Noé sabia que aquela mensagem era a mensagem mais importante. Era a verdade presente para o tempo dele. E ela diz aqui, ó, ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. E é daqui que eu tirei o tema de hoje. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo. Eu ia um pouquinho mais além no tema de hoje, mas eu não vou. Eu não vou avançar um pouquinho mais. Eu tinha aqui mais algumas folhas para cobrir o estudo, mas eu vou deixar para amanhã. Eu ia só seguir o tema de hoje amanhã. Eu ia entrar com vocês no estudo para começar a mostrar onde nos encontramos na história profética. É impressionante. Vocês vão ver como na Bíblia, Deus ele abre um cronograma, imagine um gráfico. Na Bíblia, Deus tem um gráfico que ele mostra desde o ano 553 a.C. e ele avança até os dias de hoje e ele vai avançar ainda mais até a segunda vinda de Jesus. Imagine o privilégio que nós temos de entender isso e podermos mostrar às pessoas quão pertinho nós estamos, meus irmãos, de ver o nosso Senhor Jesus Cristo rasgando as nuvens dos céus. Muito perto, irmãos. Muito perto. Falta muito pouco. E quando nós estudamos as profecias, isso é alimentado mais no nosso coração. Irmãos, os profetas e os homens de Deus queriam estar vivendo no tempo que você está vivendo. Eles falaram dos sinais que vocês estão vendo hoje. Eles profetizaram de coisas que estão acontecendo hoje e não tem como meu coração não arder de alegria saber que essa nossa geração é a geração que está vivendo cada detalhe da profecia se cumprir e muito provavelmente os nossos olhos que estão aqui hoje, olhando esse pecador aqui nessa igreja, pregando essa mensagem para vocês, esses olhos ainda verão o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Amém. É muito solene o tempo da história que nós vivemos e é por isso que ela diz, mostremos ao povo, por quê? Porque o povo não tem ideia. O povo diz pra gente, já faz 2000 anos que vocês estão falando isso e a profecia não se cumpre e ele não vem, então é maravilhoso quando nós abrimos para as pessoas a história. E nós mostramos que Deus mostrou absolutamente tudo chegando até hoje, até o tempo que nós vivemos e como isso tudo vai terminar. Eu quero terminar com vocês lendo Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, naquele sermão do monte, onde tantas coisas importantes foram escritas para a igreja. Mateus capítulo 24, versículo 45 até o 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? É a verdade presente. Bem-aventurado, aquele servo, ou seja, feliz, abençoado, é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Deus deu uma bênção especial para aqueles que vão se levantar nesse tempo como atalaias de Deus e vão mostrar a essa geração o tempo da história que nós vivemos e como nos prepararmos para esse momento mais glorioso.
Amanhã nós vamos seguir esse estudo. Eu vou mostrar para vocês, como disse, uma profecia que começou lá no ano 553 a.C. e ela vai atravessando a história. Nós vamos começar lá em Daniel e vamos terminar em Apocalipse. Meus irmãos, não adianta de absolutamente nada você vir hoje e não vir amanhã. Não adiantou de nada. Você precisa entender essa mensagem. Eu não sei se você já tem alguma programação para amanhã. Mas, se possível, se não for um caso de vida ou morte, desmarque e deixe para outro momento. E como eu disse ontem, eu não apelo dessa maneira porque eu gosto de ver a igreja cheia, embora é muito bom, muito estimulante para um pregador quando ele está pregando para uma igreja mais cheia, mas eu já estou até acostumado, preguei durante muito tempo para igrejas com 5, 6 pessoas, então eu não me importo com isso, não me importo de verdade, mas eu me importo com uma coisa, com a salvação de cada um de vocês, porque Deus colocou amor no meu coração pela nossa igreja e pelo nosso povo. Sabe, hoje eu fiz uma escolha. Eu sou missionário voluntário. Deus tem me mantido, graças a Ele, com pessoas que têm apoiado o projeto com ofertas, enviam ajuda e até hoje, graças a Deus, nada faltou para mim, para minha esposa e nem para nos auxiliar ali no projeto. Mas essa foi uma escolha que eu tive que fazer. E essa escolha que eu fiz, ela foi por uma razão apenas. Por entender o tempo que nós vivemos. Eu tomei uma decisão de ser um atalaia para ajudar a minha igreja, ajudar os meus irmãos, ajudar o meu povo a ir para o céu junto comigo e com a minha família, irmãos. E orem por mim, porque eu também não sei se eu vou para o céu. Eu sou tão pecador quanto cada um de vocês. E a única segurança que eu tenho da minha salvação é em Cristo Jesus. E é por isso que eu tomei essa decisão. E eu estou fazendo um esforço pequeno, comparado com o que Jesus fez não é nada. Eu estou vindo lá de Contenda, são quase 70 quilômetros de carro para vir aqui trazer essa mensagem para vocês. Eu conto isso, não é por vanglória, não é por isso, é só para que vocês deem um voto de confiança pelo menos. Venham aqui, porque o que nós temos para dizer para vocês é importante. Se não fosse, eu não viria de tão longe. Eu não faria esses pequenos sacrifícios que Deus tem colocado no meu coração. Venham amanhã, 7 horas da noite. Nós vamos gastar ali no máximo 1 hora, 1h10. E depois, se vocês quiserem, posso responder algumas perguntinhas também. E não se esqueçam, entra lá no canal também do YouTube, ajuda esse projeto, divulga essas mensagens, porque o povo precisa ouvir. Que Deus te abençoe poderosamente.